aí, galera do meu canal, olha eu aqui de novo, professora Diane Marques, professora de Ciências, e hoje vamos dar continuidade à nossa segunda aula da semana. Eu espero que vocês estejam bem, estejam preparados para mais uma aula de Ciências. E vamos para o nosso meme de hoje, né? O professor trouxe esse meme aqui para vocês. Que na primeira imagem você tem a cantora Paula Fernandes, e aqui um trecho da música dela, ela diz: eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. E aí na segunda imagem a gente tem o Július, né, da série Todo Mundo Odeia o Chris, em que ele diz assim: a lua iluminar o sol, né, ele faz uma indagação. E aí, isso que dá matar aula. Então, meus amores, por favor, não matem aula, né? Procurem seguir essa rotina de estudo com a ideia de adquirir conhecimento, porque quando a gente não estuda e não adquire conhecimento, acontece esse tipo de coisa, a gente acaba falando besteira, certo? Então, vamos estudar. E vamos para o nosso momento reflexão, momento esse que a gente faz sempre antes das nossas aulas, né? A professora separou hoje um versículo que está na Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7, que diz assim, o Senhor falando para o seu povo: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Ou seja, querido, aqui é o Senhor falando para o seu povo que eles tinham que persistir, que eles não deveriam desanimar, né, diante de qualquer situação. Por quê? Porque essa persistência ia levar eles com certeza a ter uma grande recompensa, né? E assim é a nossa vida, querido, assim é a sua vida como aluno. Se você se dedicar, se você dar o seu melhor diante dessa situação que você está estudando online, pode ter certeza que você no final será recompensado. Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 1, com o título Eletricidade. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aula, né, passada. Então, eu peço que você abra seu livro didático na página 23. Vamos, então, falar agora sobre tensão e geradores, né? Essa é a continuidade do nosso conteúdo sobre eletricidade. Então, para os elétrons se moverem de maneira organizada, como estudamos no tópico anterior, é necessário que exista uma tendência de movimento provocada por uma fonte de energia elétrica, que pode ser uma pilha, uma bateria, uma tomada, né, que esteja energizada, ou também pode ser através, né, de uma usina que produza essa energia. Então, uma maneira de entender o que essas fontes de energia elétrica fazem é pensar que elas fornecem uma tensão elétrica. É essa tensão elétrica, também chamada de DDP, diferença de potência, que faz as cargas elétricas, ou seja, os elétrons e os íons, se movimentarem ordenadamente. Então, quando você, pegando exemplo, né, da nossa última aula, quando você pega o seu carregador e liga esse carregador na tomada, a sua tomada, ela é a fonte de energia elétrica, né? Ela está eletrizada, ela está energizada, a sua tomada. Então, quando você coloca esse carregador na sua tomada, essa fonte de energia, ela fornece uma tensão elétrica, né? É assim que nós chamamos, essa tensão elétrica. E essa tensão elétrica, ela é conhecida como DDP. Não esqueça, DDP, tensão elétrica é conhecida como DDP, diferença de potência. Por isso que ela recebe esse nome DDP, certo? Então, não esqueça.
Essa tensão elétrica ela é produzida através dessa fonte de energia, por exemplo, quando você coloca o carregador na tomada, a sua tomada ela está eletrizada, ela está energizada, então automaticamente ela vai fornecer uma tensão elétrica, ou seja, ela vai fornecer uma DDP, uma diferença de potência, que vai fazer com que esses elétrons eles formem um movimento ordenado dentro do seu carregador, né? Ali dentro do fio do seu carregador. Uma analogia que pode ajudar a gente a entender o que é essa tensão elétrica é pensar na importância do desnível, né? Para que uma bola se movimente, se não há uma altura, a bola ela fica parada onde ela está. Mas se há uma diferença de altura, como na encosta de um morro, a bola ela tende a se movimentar para a posição mais baixa. Assim, se quisermos deslocar um corpo, basta submetê-lo a uma diferença de altura em relação ao solo. Para movimentarmos cargas elétricas, é preciso submetê-las a uma tensão elétrica. É o que acontece aqui nessa imagem. Você tem aqui, né, uma bola. Se você coloca essa bola, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo? Se você colocar essa bola aí numa posição, né, em que não tem altura, né, um desnível, né, se ela estiver nivelada, ela não vai se movimentar. Agora, se você botar ela em um desnível, ou seja, se você colocar ela numa altura, o que vai acontecer? Essa bola vai se movimentar. Ela tende a descer para a parte mais baixa. E é assim que acontece a questão da movimentação de cargas elétricas. É preciso, né, submeter essas cargas elétricas a uma tensão elétrica. Então, essa tensão vai fazer com que aquela corrente elétrica ela siga, né, de uma forma ordenada, em uma direção em que elas fiquem ordenadas. Então, a tensão elétrica ela tem essa função, né, vai fazer com que as cargas elétricas elas sigam, né, um movimento ordenado. Essa tensão elétrica ela pode ser medida em volts, né? E essa tensão elétrica ela está, né, escrita em pilhas, em baterias, o que é muito comum. E também nas tomadas. Eu não sei se você já observou, mas existem tomadas em alguns departamentos, né? Às vezes em departamentos que nós chegamos em lojas, departamentos públicos, em que lá na tomada está escrito, né, a voltagem daquela tomada. Então, é comum em nossas casas a voltagem da corrente que está passando ali na tomada ser de 127 volts, né? Então, a tensão elétrica ela é calculada em volts, representado pela letra V. Então, é comum em nossas casas essa tensão elétrica na tomada ser de 127 volts. Mas existem equipamentos, né? Existem tomadas que elas possuem 220 volts. Ou seja, a tensão elétrica é bem maior. É por isso que ao ligarmos equipamentos elétricos a essas fontes de energia elétricas, os geradores, né, há uma passagem de uma corrente elétrica. Nesse caso, o que há um caminho fechado para a corrente elétrica percorrer, dizemos que foi chamado de circuito elétrico. Então, quando a tensão ela faz essa passagem dessa corrente elétrica num caminho, né, fechado, nós falamos que aquilo ali é um circuito elétrico. É tipo o exemplo da nossa última aula que eu dei lá. Você viu a imagem da lâmpada com a pilha e aquele interruptor de liga e desliga, né? Você vê que há ali, ó, um caminho fechado,
né? Da pilha para a lâmpada e o interruptor. Então, aquele circuito ali fechado, ele é chamado de circuito elétrico. A tensão elétrica, ela é simbolizada pela letra U e a sua unidade de medida no sistema internacional é o volts, como já falei aqui, certo? Então, todas as vezes que estiver falando de tensão elétrica, você já sabe que a letra que representa é a letra U e a sua unidade de medida é o volts. As primeiras pilhas foram desenvolvidas em 1800 pelo italiano Alessandro Volta. É por isso, né, que recebe a unidade de medida da tensão elétrica em volts, porque as primeiras pilhas produzidas, né, há muito tempo atrás foram feitas através desse pesquisador chamado de Alessandro Volta. Ele construiu um dispositivo composto de discos de zinco e cobre empilhados e separados por um tecido umedecido em solução ácida. A reação química entre o ácido e os discos de metais, né, retira elétrons do cobre, causando um acúmulo de elétrons no disco de zinco. Essa diferença de cargas produz uma tensão elétrica. Quando o fio é conectado ao dispositivo, surge uma corrente elétrica. Esse dispositivo ficou conhecido como pilha de volta, que é esse equipamento aqui, ó, que você vê à sua direita, né? Então, essa pilha de volta foi um dos primeiros dispositivos, né, a transformar energia química em energia elétrica, né? Ou seja, o metal, ele tirava, através de uma reação química que acontecia, né, entre o ácido e o metal, havia o que? A produção de elétrons, havia um acúmulo de elétrons nesse disco de zinco. Então, toda vez que eles conectavam um fio, né, a esse dispositivo, automaticamente, né, essa produção de elétrons fazia a formação de uma corrente elétrica ordenada, né? Ou seja, como se fosse mesmo uma pilha. Vamos falar um pouquinho agora sobre os resistores. Então, para que exista a corrente elétrica, é necessário que um material, né, um meio material por onde os elétrons possam se movimentar ordenadamente, haja essa condução, né? Então, esse material ele precisa conduzir esses elétrons. Só que, mesmo aquele material que seja um excelente condutor de eletricidade, ele possui um grau de dificuldade, né, da passagem da corrente elétrica, mesmo que ele seja um metal, ou seja, mesmo que ele seja um condutor elétrico, sempre vai haver essa dificuldade, né, da passagem de corrente elétrica por aquele material. Esse grau de dificuldade, né, de passagem de corrente elétrica no material, ela é chamada de resistência elétrica, a qual é determinada pela maneira como os átomos e moléculas do material estão organizados e ligados entre si. Então, vamos observar aqui, ó, esse material, esse exemplo aqui. Provavelmente, essa imagem aqui é uma barra de metal. Provavelmente aí é um material, um metal, certo? Esse material, apesar dele ser um metal, ele vai apresentar uma dificuldade na passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque os elétrons, estão vendo aqui, ó, os átomos, né, desse material, eles estão em uma posição e os elétrons que estão aqui, ó, vão tentar passar por esses átomos que formam esse material. Então, querendo ou não, esses elétrons, estão vendo aqui essas linhas vermelhas representam a movimentação dos elétrons dentro desse material, dentro do átomo desse material. Então, por mais que esse material seja um metal,
os átomos que compõem esse metal vão fazer o quê? Vão dificultar a trajetória dos elétrons aqui dentro desse material. Tô vendo aqui, ó, com a dificuldade que o elétron tem na questão da passagem dentro desse material. Então, essa dificuldade na passagem, né, da corrente elétrica dentro de qualquer tipo de material é chamado de resistência elétrica. E aí, matematicamente, a gente pode, né, calcular a resistência elétrica. Como é que a gente calcula, professora, a resistência elétrica? A resistência elétrica, que é representada pela letra R, ela pode ser calculada pela razão entre a tensão elétrica, que é a letra U, ou seja, pela divisão com a corrente elétrica, que é representada pela letra I. Então, todas as vezes que a gente quiser calcular a resistência elétrica, você vai pegar o quê? Resistência elétrica é igual a tensão elétrica dividida para a corrente elétrica. E aí você vai usar essa formulazinha aí. R igual a U dividido para I. Resistência elétrica é igual a tensão elétrica dividido para a corrente elétrica. No sistema internacional, a unidade da resistência elétrica é o Ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Então, a resistência elétrica, a unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm, né? Que é representado pelo esse símbolozinho aí, né? Que é o ômega, que é o que a gente está vendo aqui onde eu estou passando o cursor. Estão vendo aí a letrinha ômega, né? Então, a unidade de medida da resistência elétrica é o ômega. E aí, essa unidade de medida recebeu esse nome em homenagem ao físico alemão Georg Ohm. Nos metais, os elétrons livres colaboram para a redução da resistência elétrica, uma vez que apresentam capacidade de se movimentar livremente entre os átomos. Por terem baixa resistência, esses materiais são denominados de condutores elétricos, pois facilitam a passagem da corrente elétrica. Então, como eu já havia falado, os metais, eles são excelentes condutores elétricos, ou seja, os elétrons, eles vão passar por esse tipo de materiais, esses metais, com muita facilidade. Mas isso não quer dizer que eles não possuam uma resistência elétrica. Não esqueçam disso. Eles possuem, sim, uma resistência elétrica, só que é muito menor do que nos materiais que são isolantes. Então, nos metais, esses elétrons, eles passam com mais facilidade, porque eles são condutores elétricos, né? Eles possuem elétrons livres em seu material. Então, nos metais, essa resistência elétrica ela vai ser bem menor. Já em outros materiais, como o plástico, a borracha, né, a madeira, a ausência dos elétrons livres e as longas estruturas moleculares compostas de muitos átomos ligados dificultam a passagem da corrente elétrica. Portanto, esses materiais têm alta resistência elétrica. Por esse motivo, eles são chamados de isolantes elétricos. Bom, já nos isolantes elétricos, os elétrons eles não conseguem se movimentar muito bem. Ou seja, você não vai ver nos isolantes elétricos, como plástico, borracha e madeira, os elétrons livres. Por quê, professora? Porque os átomos que formam esse tipo de material, eles estão mais ligados, né, entre si, estão mais juntinhos. E aí faz com que a passagem dos elétrons acabe sendo dificultada. Então, a resistência elétrica nos materiais isolantes vai ser muito maior do que nos condutores elétricos como os metais. Então, quando se trata de um fio, além do material de que é feito, é possível determinar a sua resistência elétrica com base em sua espessura e em seu comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, maior será sua resistência elétrica. Quanto
maior a espessura do fio, menor será a sua resistência elétrica. Então, quanto mais comprido, você tem um fio, quanto maior, ou seja, quanto for mais comprido esse fio, maior será a resistência elétrica. E quanto maior a espessura, ou seja, quanto mais largo esse fio for, menor será a sua resistência elétrica. Olha só aqui, nessa imagem. Você tem aqui, né, fios. Então, o comprimento e a espessura do fio, eles diferenciam a resistência elétrica. Então, se a gente observar aqui pela largura, pela espessura dos fios. Aqui você tem um fio mais largo e aqui você tem um fio mais estreitinho, mais fininho. Se eu perguntar de vocês, qual desses fios aqui tem a resistência elétrica menor? Com certeza é nesse fio mais largo, né? Mais espesso. Por quê, professora? Porque você tem um maior espaço para que os elétrons possam passar. Quando esse fio ele é mais fininho, menos espesso, a passagem dos elétrons vai ser mais dificultosa, ou seja, a resistência elétrica vai ser maior. E quando ele é mais grosso, né, o fio, a resistência elétrica vai ser muito menor. Então, o fato de um material ter resistência elétrica não é necessariamente ruim. Um exemplo são os equipamentos elétricos que produzem calor. É por causa da resistência deles que a energia elétrica é convertida em calor por meio do fenômeno conhecido como efeito Joule. Nos circuitos elétricos de praticamente todos os equipamentos que usam energia elétrica, há resistores. Um de seus objetivos, o mais comum, é ajustar a tensão ou a corrente elétrica para que outras partes do circuito funcionem corretamente. Então, a resistência elétrica, ela nem sempre ela é ruim, né? Ela vai também ter o seu lado bom, né? Por exemplo, aí da questão dos resistores, né? Então, há resistores, não sei se vocês observam aqui nessa imagem, né? Aqui nós temos alguns resistores, né? Esses resistores, eles têm a capacidade de ajustar a tensão elétrica. Por quê? Porque muitas das vezes a tensão elétrica que vem, né, da tomada, ela é muito alta. E aí o que esses resistores vão fazer? Como eles são resistores, eles vão transformar aquela tensão elétrica que é maior em menor para poder passar para o equipamento. E aí, o que vai fazer? O que esses resistores vão fazer? Vão fazer com que essa tensão ela seja modificada e que o equipamento não venha a queimar. Por quê? Porque se o equipamento receber a tensão que vem da tomada, o que vai acontecer? Esse equipamento ele vai queimar. Então, os resistores, eles servem justamente para isso. Eles ajustam a corrente elétrica. Então, eles vão fazer com que o equipamento receba a tensão elétrica adequada. Eles vão ajustar a corrente elétrica. Professora, mas e se eles não receberem essa corrente elétrica ajustada? O que vai acontecer? Automaticamente aquele equipamento ele vai queimar. Ok, queridos? Então, meus amores, esse foi o nosso conteúdo de hoje, né, da unidade 1, eletricidade. Bom, vamos passar para a próxima página, a página 26. Na página 26, você tem o Fazendo Ciência, certo? Só que eu não vou passar para vocês esse Fazendo Ciência da página 26, porque nós estamos, né, numa situação em que as lojas não estão abertas, né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Então, para a gente não estar se deslocando, né? Porque provavelmente vocês não tenham lâmpada em casa ou fio.
Então, essa atividade aqui da página 26, esse experimento, vocês não precisarão fazer. Vamos passar, então, para nossas atividades de hoje, né? Nas nossas atividades de hoje, vocês irão fazer a página 27, que é essa página aqui. Vocês irão fazer a página 27, questão de 1 a 7. Depois, vocês irão passar para a página 28. Na página 28, você irá fazer a questão de 8 a 13, tá? Que é essa página aqui. Página 28, de 8 a 13. Depois, você irá fazer a leitura desse texto complementar do Zoom, do mais um. Com os raios se formam, você vai fazer essa leitura. Em seguida, você vai responder no seu caderno essas 3 questões aqui. Questão 1, 2 e 3 da página 29. E, por último, você vai fazer o seu hora de estudo. Seu hora de estudo, que é da página 30, 31, página 32 e página 33, ok, meus queridos? Você irá fazer esse hora de estudo. Hora de estudo da página 30, da página 33, que é a última página da nossa unidade 1. E aí a gente fecha a unidade 1, unidade sobre eletricidade. Meus queridos, a professora vai deixar também aqui, só para a gente reforçar aquilo que a gente já estudou, no livro de atividade, algumas pequenas páginas, e vocês terão que me entregar essas páginas do livro de atividade de hoje só na próxima semana, quando nós estivermos juntos novamente, ok? Então, hoje vocês irão fazer no livro de atividade a página 12, questão 15 e 16. Irão fazer a página 13, 17 e 18. A página 14, que é a última página, questão 19 e 20, ok? Para a gente fechar, então, aí a unidade 1 do livro de atividade, até a página 14, ok? Então, na próxima semana, você me entrega essas atividades do livro de atividade.